Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, acho que uma das coisas mais importantes que precisamos fazer como crentes é aprender sobre a importância do equilíbrio. E recentemente eu fiz uma pregação sobre guerra espiritual e sobre a nossa autoridade como crentes, e eu falei muito sobre guardar e vigiar a si mesmo e observar o que está acontecendo ao seu redor. E se você não tiver cuidado, pode começar a se sentir como se estivesse tenso o tempo todo e assistindo tudo o que está acontecendo, mas sendo honesta, o outro lado disto é a paz também faz parte do seu pacote de guerra, digamos assim. Nós temos armas e armadura, temos coisas com as quais podemos enfrentar o diabo, como a palavra, o nome e o sangue, mas então nós também temos outras coisas que Deus nos deu, que é chamada de armadura de Deus. Em Efésios 6 diz, revesti-vos da armadura de Deus. Costumo dizer que eu nunca entro no meu closet e pela manhã minhas roupas pulam do cabide para o meu corpo, sabe? Eu tenho que colocá-las e tenho cuidado de escolher coisas que eu gosto, que me caem bem, coisas que acho que ficam bacanas para mim. Eu acho que temos que entender que precisamos, pela fé, colocar esta armadura que Deus nos dá. E a armadura tem várias peças, como o capacete da salvação, que envolve como você pensa. Você pensa como uma pessoa que é filha de Deus? Você pensa como alguém que é nascido de novo deveria pensar? Ou você ainda está pensando de acordo com aquela velha pessoa que você costumava ser antes de Cristo? Amém? A couraça da justiça. Coloque a couraça da justiça. Bem, o que é isso? É saber quem você é em Cristo. Então, quando Satanás te ataca sobre a sua identidade ou diz que você não é bom, que você não tem valor, que sempre estraga tudo, que tudo que você faz são coisas erradas, então você pode usar a couraça da justiça e dizer, não, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu cometo erros, mas eu vou a Deus através de Cristo. Bem, uma das peças da armadura são as sandálias da paz. Eu quero falar um pouco com você sobre a sua abordagem e atitude de vida. Quero falar com você sobre o que eu vou chamar de a unção da tranquilidade. Agora, isso não significa que tudo na vida deve ser fácil. Não significa que podemos ser preguiçosos porque não podemos. O inimigo ama um cristão preguiçoso. Então, por um lado, precisamos estar em guarda contra ele, mas, por outro lado, precisamos relaxar e desfrutar a nossa vida e saber que Deus está lutando as nossas batalhas e que nós podemos confiar nele. E uma das maneiras de mostrar que confiamos em Deus é ficando em paz. Filipenses 4, 6 e 7, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações, súplicas e ações de graças, sejam conhecidos os seus pedidos a Deus e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Dizer que estou confiando em Deus enquanto me preocupo é uma bobagem. Portanto, uma das maneiras que podemos dizer se realmente confiamos em Deus é se estamos em paz. Se estamos confiando em Deus, acreditamos que Ele vai cuidar do que precisa ser cuidado. E eu estava dizendo a alguém antes de vir aqui hoje, que mais e mais e mais, e estou aqui há muito tempo, eu estou aprendendo o valor de apenas orar e não tentar fazer acontecer por minha conta. E se nós realmente acreditamos no poder da oração, se realmente acreditamos no poder da oração, se realmente acreditamos no poder da oração, também devemos estar dispostos a esperar um pouco. Isso é o que nos atrapalha. Se nós orássemos e recebêssemos a resposta logo, acharíamos a oração a coisa mais legal do mundo. Mas, muitas vezes, nós oramos sobre algo e então, às vezes passa algum tempo antes que aquilo aconteça e seja sincero. Você recebe uma resposta e você acha que foi uma coincidência ou se esquece. Quando você ora sem cessar, o que não significa que você vai ficar com as mãos juntas o tempo todo, não fazer nada além de orar o resto do dia. Eu falo de um relacionamento com Deus, onde você ora por tudo. Você ora pedindo a Deus que te ajude, você ora para que Ele esteja envolvido em tudo que você faz. E então, se fizermos isso,
regularmente, então nós podemos ficar em paz e viver com a unção da tranquilidade. No entanto, às vezes, quando você ora assim, você pode se esquecer que orou por algumas coisas. E eu me ouço dizendo às vezes, olha, acho que orei por isso, mas você nem consegue se lembrar se orou por aquilo ou não. A oração é realmente o maior privilégio, eu acho, que nós temos. E então, eu quero dizer isso a você e espero que não seja decepcionante, mas a vida não vai mudar. E se nada mais, pode até piorar. Estamos vivendo em tempos onde as coisas parecem estar ficando cada vez piores. E eu ficava querendo que a minha vida mudasse, que todas as minhas circunstâncias mudassem, que os meus filhos mudassem, que meu marido mudasse. Eu queria que tudo mudasse. E, finalmente, anos atrás, eu entendi a mensagem. Eu precisava mudar a minha abordagem, a minha atitude de vida. Porque, honestamente, eu sei que é muito difícil acreditar nisso. Não são as circunstâncias que nos fazem infelizes. Existem circunstâncias das quais não gostamos, que podem nos afetar. Eu não digo que não haja, mas é impressionante se você pegar uma pessoa otimista e uma pessoa pessimista que passam pela mesma má circunstância. A pessoa pessimista tem uma vida muito mais miserável do que a otimista. Eu vou dizer novamente. Como dois andarão juntos sem acordo? Alguém aqui acha que Deus é pessimista? Alguém aqui acha que Jesus foi pessimista? Ele nunca disse que não havia esperança, que não daria certo, que não havia resposta. Foi otimista sobre tudo. E eu gosto de dizer, sabe, há muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas algo que ninguém pode fazer você ter se você não quiser é uma atitude ruim. A miséria é uma opção. Não precisamos tê-la se não a quisermos. Então, Jesus disse que devemos andar com Ele e aprender como Ele lida com tudo na vida. Na verdade, isso é o que Mateus 11 diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Noutra tradução, eu tranquilizarei, aliviarei e refrescarei as suas almas. A unção da tranquilidade. Posso fazer as coisas serem fáceis se você confiar em mim. Você poderá fazer o que nunca imaginou que poderia se você confiar em mim. Você poderá lidar com situações em sua vida que derrubariam completamente outras pessoas e ainda assim você poderá desfrutar a sua vida mesmo estando numa situação ruim, se confiar em Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim como meus discípulos, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso para sua alma. Darei um exemplo prático real, algo que Deus me ensinou e ainda tem que me lembrar às vezes. É interessante que não importa o que Deus nos ensine, Ele ainda precisa nos lembrar das coisas às vezes. E é isso, Joyce, fique relaxada em sua alma. Vocês entendem que a nossa alma pode se agitar por dentro? Você pode parecer bem do lado de fora, mas e por dentro? Quando você está no meio de pessoas que conhece bem, você se pergunta o que elas estão achando de você? Ou quando está na frente de 20 mil pessoas, ensinando a palavra? Ou quando se candidata a um trabalho, numa empresa? Podemos ficar muito tensos por dentro. Mas veja, eu acredito, porque Deus vive em nós, que se nós relaxamos, o que está dentro de nós vai sair de nós. Posso te dizer algo? Nunca se esqueça disso. Se você é inseguro e tem medo de ser rejeitado, as pessoas sentirão isso. Isto será um problema. Tive pessoas trabalhando para mim que eram inseguras e é tão difícil. Estar perto de alguém que é inseguro, você sente como se precisasse mantê-las constantemente de pé. E então, nós precisamos entender que Deus nos dá favor através das pessoas. E temos que ficar relaxados. Isto mostra que nós estamos confiando nele. Não é meu trabalho tentar fazer com que todos sejam como eu, e não é seu trabalho também. Estatisticamente, os especialistas dizem que 10% das pessoas não gostam de nós, não importa o que façamos ou quem sejamos. Então aceite isso, nem todo mundo gosta de você. E fique bem com isso.
Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus basicamente quer nos ensinar qual era a sua atitude em relação às pessoas, em relação ao diabo e com as circunstâncias. Como Jesus lidou com a crítica? Como lidou com o julgamento? Como ele lidou com a traição? Ele sempre viu além do que estava acontecendo neste plano para a melhor coisa da eternidade. Ele estava aqui fazendo um trabalho para o seu pai e ele sabia que ele voltaria para ele. Não era tão importante aquilo com que ele tinha que lidar aqui, mas sim como ele lidava com o que ele passava quando estava aqui. Acho melhor dizer isso de novo. Não é tão importante aquilo com que nós temos que lidar aqui, mas sim como nós lidamos com o que passamos aqui. É como nós lidamos com o que passamos que fala ao mundo, e é como lidamos com o que passamos que declara quando nós realmente temos fé ou não. Jesus nunca se incomodava quando as pessoas o acusavam, ele apenas dizia, pense o que quiser. Isso não é legal. Pense o que você quiser. Deus sabe. Conhece meu coração? Ele me conhece. Eu sei do meu coração. Se você quer pensar mal sobre mim, eu não posso controlar isso. E sabe, quando você me incomoda, não está incomodando a mais ninguém. Até mesmo o apóstolo Paulo teve esta revelação. Está registrado em 1 Coríntios 4. Paulo estava sendo julgado por algumas pessoas quanto a ser ou não um apóstolo fiel. E ele disse, pouco importa para mim que vocês me julguem. Nem mesmo eu me julgo. Se você entender claramente o que ele quis dizer, eu não ligo para o que você pensa. Realmente não ligo para o que você pensa. E Paulo também registrou no livro de Gálatas, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, agora eu não seria um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto mais do seu tempo você vai perder ficando chateado com o que as outras pessoas pensam e fazem? Coloque seus olhos em como Deus se sente sobre você e deixe que Ele seja o centro da sua vida. A atitude determina o quão longe vamos na vida. Uma atitude positiva pode fazer toda a diferença do mundo em sua vida. Uma atitude agradecida. Uau! Uma atitude agradecida. Sabe, a qualquer momento que eu me sinta assim um pouco... Você já ficou assim? Tudo que eu preciso é começar a pensar em algumas das bênçãos na minha vida. Porque sabe o que fazemos? Nós temos bênçãos por tanto tempo que às vezes nem as vemos como bênçãos mais. Nós começamos a pensar que aquilo é normal. E nós não somos normais. Olhe para todas as coisas que Deus faz por você. Nós precisamos perceber aquilo que temos em nossas vidas, e isto precisa estar à frente dos nossos pensamentos. O que eu estou compartilhando com você não é complicado, nem difícil, mas quer saber? Relaxe. Respire. O que te dizem quando você sabe, está tendo aulas de controle de estresse? A primeira coisa que eles dizem para você é, respire. E precisamos disso em vez de... Deus quer que desfrutemos a vida. Ele quer que desfrutemos todos os dias e não podemos fazer isso se ficarmos preocupados com algo o tempo todo. Se sempre nos preocupamos com o que alguém pensa, se teremos nossa justa parte, se alguém chegará na nossa frente e assim por diante, todas as coisas com que nos preocupamos agora, quando chegarmos ao céu, se pudermos olhar para trás, veremos o quanto fomos bobos. Nós vamos pensar, nossa, quanto tempo perdido, quanto tempo foi perdido. Então, Jesus era humilde, era manso, era simples, ele andou numa fé simples. Eu escrevi algo que acho que é uma boa citação. Satanás não pode controlar você se você não perder o controle. Uma boa citação para o Facebook, não é? Satanás não pode controlar você se você não perder o controle. É exatamente por isso que nas batalhas Deus falava com os profetas dizendo, mantenha a paz. Deus lutará por você. Quando os egípcios tinham o Mar Vermelho à sua frente, quero dizer, quando os israelitas tinham o Mar Vermelho diante deles e todo o exército egípcio atrás deles, eles estavam num local muito apertado. Não havia nenhum lugar para ir.
Nenhuma outra opção? Talvez você esteja assim agora. Talvez nenhuma das opções que você tem lhe parece boa no momento. Talvez você olhe para trás e só vê confusão e olha para frente e não enxerga nenhuma porta aberta. Mas a palavra de Deus para você é: mantenha a sua paz. Esta batalha não é sua, é minha. Mantenha a sua paz e eu lutarei por você. Vamos, Deus quer que você receba isto hoje. Mantenha a sua paz. Por quê? Porque quanto mais paz você tem, mais poderoso você é. Sabe, nós falamos muito de paz e esta não é uma nova pregação, mas é por isso que eu gosto dessa ideia de estar relaxado. Relaxado. Não estou falando de ser preguiçoso, de ficar no sofá o dia todo comendo biscoitos. Estou dizendo que seja lá o que for que você fizer, fique relaxado no espírito, porque eu descobri. Sabe, eu relaciono isto muito ao ministério, porque é o que eu passo muito tempo fazendo, mas eu descobri que se eu puder ficar relaxada por dentro, a unção é muito mais forte na minha vida. De fato, eu recebi um ótimo elogio em uma das nossas conferências de mulheres e uma das pessoas que vieram liderar o louvor, que ministra reuniões enormes no mundo todo e é muito conhecido, ele disse, antes de ir embora, ele disse: eu acho que eu nunca vi alguém tão relaxada como você fica lá em cima. E eu pensei, yes! Eu gosto disso. Foi interessante para mim ele ter notado isso. Eu fico confortável no púlpito. Estou confortável agora, pregando. Eu não estou preocupada com o que você pensa, eu não estou preocupada se tudo vai estar perfeito ou não. Estou confortável porque tenho minha confiança em Deus. E eu estou relaxada. Quando eu comecei a pregar, eu ficava tão preocupada se as pessoas gostariam ou não de mim, ou se eu iria dizer a coisa certa. Eu posso te dizer que aquilo me deixava esgotada. Você tem alguma ideia de quanta energia você vai ter se aprender a relaxar? Respire. Amém? A unção da tranquilidade. Não a tranquilidade preguiçosa, mas a tranquilidade que vem de confiar em Deus. Vamos falar sobre o que a palavra tranquilidade significa. Um estado de conforto, livre de preocupação, dor e agitação, livre de dificuldade, livre de grande esforço, uma naturalidade. As pessoas gostam de estar cercadas de pessoas que são genuínas e reais, pessoas que são, assim, naturais, entende? Sabe, eu acho que uma pessoa pobre pode ser natural como uma pessoa rica, acho que uma pessoa rica pode ser natural como uma pessoa pobre, sabe? Eu realmente acho que uma pessoa solteira pode ficar feliz, confortável e natural em um ambiente de pessoas casadas, sabe? Não, nós não precisamos ser como todo mundo para estarmos confortáveis e sermos naturais, porque uma tranquilidade confortável não vem das nossas circunstâncias, vem do que está dentro de nós por confiarmos em Deus. Amém? Ok. No pouco tempo que nos resta, falaremos disso. Eu tranquilizarei, aliviarei e refrescarei suas almas. Jesus disse em Mateus 11. Linda a escritura. Venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tranquilizarei, aliviarei e refrescarei suas almas. Agora, ele não disse apenas: venha a mim e faça uma pequena oração e farei tudo acontecer. Ele disse: aprenda de mim. Aprenda de mim, ande comigo, vamos dividir o jugo, vamos ser próximos, para que você possa ver como eu lido com tudo. E então siga-me e veja como as coisas da sua vida serão muito melhores. Então, a alma é sua, mente, vontade e emoções. Isto é muito simples, vai ajudá-lo. Que tal ter uma tranquilidade mental? Algo bom para você. Pare de tentar descobrir tudo. Isto mudará a sua vida. Certamente, para muitas de vocês jovens da Mercy House, é tão difícil não se sentar e tentar descobrir o que vou fazer quando eu me formar, o que eu vou fazer. Será que vou ficar bem quando eu sair dessa atmosfera onde todos me amam e me acham tão maravilhosa? Eu vou conseguir seguir sozinha? Bem, você não está sozinha, esse é o ponto. Você tem Jesus com você. E agora Deus está te dando este sistema de suporte para te manter apoiada, mas você está sendo firmada e enraizada nele. Então, quando chegar a hora de você sair, você não sairá sozinha, você sairá sabendo quem você é em Cristo.
e vai confiar nele, será que conseguirei um emprego? Uhum. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Provérbios 3, não se guie por seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele direcionará seus passos. Aqui está outra maneira de ter algum conforto mental. Pare de ser inconstante. Você decide e volta para trás, decide e volta para trás. E se isto não estiver certo, eu acho que está errado. Tome decisões. Ore. Veja com que se sente bem. Existem decisões que você precisa orar sobre elas um pouquinho mais do que outras, mas sabe o que pode fazer se você orou agora e está no ponto em que precisa tomar uma decisão? Às vezes, a única maneira de saber se você está certo ou se está errado é somente dando um passo. Vamos lá. Se você sabe, essas portas automáticas que temos agora, que você pisa no tapete, a porta se abre. Bem, essa é a maneira que você pode saber de Deus se aquilo que você está fazendo é certo. Você dá um passo e tudo se abre, mas se você continua dando passo e está correndo para a porta, batendo a cabeça e ela não se abre, talvez você tenha que tentar outra coisa. Amém? Olha, eu já tive vezes onde achei que o que eu iria pregar era a coisa certa, sabe? Isso não acontece sempre, mas, na verdade, sem que ninguém soubesse, eu já mudei a minha mensagem bem no meio dela, porque eu posso dizer na hora que eu começo que não é realmente nela que está a unção de Deus? Então você pode até mesmo estar no meio de algo e Deus vai te ajudar a recalcular a rota e você ainda terá todos os benefícios dos passos que você já deu, sabe? Mas veja, o fracasso é uma oportunidade de se começar novamente, mas desta vez com mais experiência. Amém? Então pare de se preocupar com tudo e de tentar entender tudo. Faça o seu melhor e relaxe. Respire. Que tal uma tranquilidade na sua vontade? Bem, nós não temos que controlar o mundo. Deus já está fazendo um ótimo trabalho. E às vezes eu me envolvo tentando fazer as coisas acontecerem. Você já tentou fazer algo acontecer para alguém que nem sequer quer que aconteça? Eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai mudar. Você vai ter uma vida boa. Você vai se livrar das drogas, sabe? É inútil tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Jesus nunca saiu dizendo, eu posso te ajudar, posso te ajudar. Ele ajudou as pessoas que foram até ele. E você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Pare de tentar fazer com que todos façam o que você quer. E faça o quê? Ore. Pare de ficar com raiva de todo mundo porque você dá um pequeno conselho e eles não aceitam. Ore. Deus pode fazer num minuto o que não conseguimos fazer numa vida inteira. Que tal uma tranquilidade na sua vontade? Não parece bom? Faça a sua vontade, não a minha. E por último, nossas emoções. Que tal a tranquilidade emocional? Não consigo evitar como eu me sinto. Bem, é verdade, às vezes você não consegue evitar como se sente, mas uma das maneiras pelas quais podemos ter tranquilidade emocional é entendendo por que nos sentimos do modo que nos sentimos, em vez de ficar, sabe, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo por mim. Quero que me faça me sentir melhor sobre mim. Que tal se perguntar por que você não se sente bem consigo mesmo para começar? Qual é a raiz do problema? Qual é o verdadeiro problema? Sabe, eu não faço isso tanto que eu deveria, mas uma das coisas que Deus me ensinou há alguns anos é que quando eu tenho um dia ruim, ou se eu fico chateada, ou se as coisas não parecem certas, em vez de ficar tentando atropelar todo mundo, eu paro e pergunto, Deus, qual é o verdadeiro problema aqui? Porque, sabe, acho que muitas vezes o que pensamos que é o problema, na verdade não é. O problema não está em como estão me tratando, mas em como eu estou recebendo. Vamos pegar, por exemplo, as expectativas. Bem, se estou esperando que alguém faça algo por mim, nem sabe que estou esperando que faça aquilo. Bem, você saiu por uma semana? Talvez um dos meus filhos saia por uma semana ou duas e, sabe, sou muito próxima dos meus filhos, eu os vejo com frequência, então o que acontece se esse filho vai para casa e uma semana se passa e ele não veio me ver? Bem, eu esperava que ele viesse me ver, sabe?
Mas se eu quero que alguém venha me ver, eu aprendi a orar sobre isso. E Deus pode trazê-los. E se eles não vierem, apenas confie que Deus trabalhará nisso também. Você entende o que eu estou dizendo? Veja, nós não podemos ficar chateados o tempo todo porque as pessoas não estão fazendo o que queremos que elas façam. Então, muitas vezes, ficamos chateados e não é realmente pelo que a pessoa está fazendo, é pelo que esperávamos que ela fizesse. E ela nem sabe que nós estamos esperando. Então, seja o que for que você queira tirar disso hoje, algo que quero que se lembre é que quando você estiver incomodado ou chateado e não estiver relaxado nem tranquilo, pelo menos diga a Deus qual é o real problema aqui. Sobre o que é isso tudo? É algo que alguém esteja fazendo ou não fazendo? Ou apenas você quer que eu cresça e amadureça? Veja, eu creio que alguns testes e provas são colocados no nosso caminho para nos ajudar a crescer e a amadurecer. Não crescemos espiritualmente quando tudo está do nosso jeito. Nós crescemos espiritualmente quando cremos na palavra de Deus, independente dos nossos sentimentos. Deixarei com você esta escritura de João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha perfeita paz dou a vocês, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, nem sejam temerosos. Que a minha perfeita paz vos acalme em todas as circunstâncias e lhes dê coragem e força para todos os desafios. Amém? Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, acho que uma das coisas mais importantes que precisamos fazer como crentes é aprender sobre a importância do equilíbrio. E recentemente eu fiz uma pregação sobre guerra espiritual e sobre a nossa autoridade como crentes, e eu falei muito sobre guardar e vigiar a si mesmo e observar o que está acontecendo ao seu redor. E se você não tiver cuidado, pode começar a se sentir como se estivesse tenso o tempo todo e assistindo tudo o que está acontecendo, mas sendo honesta, o outro lado disto é, a paz também faz parte do seu pacote de guerra, digamos assim. Nós temos armas e armadura, temos coisas com as quais podemos enfrentar o diabo, como a palavra, o nome e o sangue, mas então nós também temos outras coisas que Deus nos deu, que é chamada de armadura de Deus. Em Efésios 6 diz, revesti-vos da armadura de Deus. Costumo dizer que eu nunca entro no meu closet e pela manhã minhas roupas pulam do cabide para o meu corpo, sabe? Eu tenho que colocá-las e tenho cuidado de escolher coisas que eu gosto, que me caem bem, coisas que acho que ficam bacanas para mim. Eu acho que temos que entender que precisamos, pela fé, colocar esta armadura que Deus nos dá. E a armadura tem várias peças, como o capacete da salvação, que envolve como você pensa. Você pensa como uma pessoa que é filha de Deus? Você pensa como alguém que é nascido de novo deveria pensar? Ou você ainda está pensando de acordo com aquela velha pessoa que você costumava ser, a ser antes de Cristo? Amém? A couraça da justiça. Coloque a couraça da justiça. Bem, o que é isso? É saber quem você é em Cristo. Então, quando Satanás te ataca sobre a sua identidade ou diz que você não é bom, que você não tem valor, que sempre estraga tudo, que tudo que você faz são coisas erradas, então você pode usar a couraça da justiça e dizer, não, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu cometo erros, mas eu vou a Deus através de Cristo. Bem, uma das peças da armadura são as sandálias da paz. Eu quero falar um pouco com você sobre a sua abordagem e atitude de vida. Quero falar com você sobre o que eu vou chamar de a unção da tranquilidade. Agora, isso não significa que tudo na vida deve ser fácil. Não significa que podemos ser preguiçosos porque não podemos. O inimigo ama um cristão preguiçoso. Então, por um lado, precisamos estar em guarda contra ele, mas, por outro lado, precisamos relaxar e desfrutar a nossa vida e saber que Deus está lutando as nossas batalhas e que nós podemos confiar nele.
E uma das maneiras de mostrar que confiamos em Deus é ficando em paz. Filipenses 4, 6 e 7, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações, súplicas e ações de graças, sejam conhecidos os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Dizer que estou confiando em Deus enquanto me preocupo é uma bobagem. Portanto, uma das maneiras que podemos dizer se realmente confiamos em Deus é se estamos em paz. Se estamos confiando em Deus, acreditamos que Ele vai cuidar do que precisa ser cuidado. E eu estava dizendo a alguém, antes de vir aqui hoje, que mais e mais e mais, e estou aqui há muito tempo, eu estou aprendendo o valor de apenas orar e não tentar fazer acontecer por minha conta. E se nós realmente acreditamos no poder da oração, se realmente acreditamos no poder da oração, se realmente acreditamos no poder da oração, também devemos estar dispostos a esperar um pouco. Isso é o que nos atrapalha. Se nós orássemos e recebêssemos a resposta logo, acharíamos a oração a coisa mais legal do mundo. Mas, muitas vezes, nós oramos sobre algo e então, às vezes passa algum tempo antes que aquilo aconteça e seja sincero. Você recebe uma resposta e você acha que foi uma coincidência ou se esquece. Quando você ora sem cessar, o que não significa que você vai ficar com as mãos juntas o tempo todo e não fazer nada além de orar o resto do dia. Eu falo de um relacionamento com Deus onde você ora por tudo. Você ora pedindo a Deus que te ajude, você ora para que Ele esteja envolvido em tudo que você faz. E então, se fizermos isso regularmente, então nós podemos ficar em paz e viver com a unção da tranquilidade. No entanto, às vezes, quando você ora assim, você pode se esquecer que orou por algumas coisas. E eu me ouço dizendo às vezes, olha, acho que orei por isso, mas você nem consegue se lembrar se orou por aquilo ou não. A oração é realmente o maior privilégio, eu acho, que nós temos. E então, eu quero dizer isso a você e espero que não seja decepcionante, mas a vida não vai mudar. E se nada mais, pode até piorar. Estamos vivendo em tempos onde as coisas parecem estar ficando cada vez piores e eu ficava querendo que a minha vida mudasse, que todas as minhas circunstâncias mudassem, que os meus filhos mudassem, que meu marido mudasse. Eu queria que tudo mudasse. E, finalmente, anos atrás, eu entendi a mensagem. Eu precisava mudar a minha abordagem, a minha atitude de vida. Porque, honestamente, eu sei que é muito difícil acreditar nisso. Não são as circunstâncias que nos fazem infelizes. Existem circunstâncias das quais não gostamos, que podem nos afetar. Eu não digo que não haja, mas é impressionante se você pegar uma pessoa otimista e uma pessoa pessimista que passam pela mesma má circunstância. A pessoa pessimista tem uma vida muito mais miserável do que a otimista. Eu vou dizer novamente. Como dois andarão juntos sem acordo? Alguém aqui acha que Deus é pessimista? Alguém aqui acha que Jesus foi pessimista? Ele nunca disse que não havia esperança, que não daria certo, que não havia resposta. Foi otimista sobre tudo. E eu gosto de dizer, sabe, há muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas algo que ninguém pode fazer você ter se você não quiser é uma atitude ruim. A miséria é uma opção. Não precisamos tê-la se não a quisermos. Então, Jesus disse que devemos andar com Ele e aprender como Ele lida com tudo na vida. Na verdade, isso é o que Mateus 11 diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Noutra tradução, eu tranquilizarei, aliviarei e refrescarei as suas almas. A unção da tranquilidade. Posso fazer as coisas serem fáceis se você confiar em mim. Você poderá fazer o que nunca, nunca, nunca imaginou que poderia se você confiar em mim. Você poderá lidar com situações em sua vida que derrubariam completamente outras pessoas e ainda assim você poderá desfrutar a sua vida mesmo estando numa situação ruim. Se confiar em Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim como meus discípulos, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
descanso para sua alma. Darei um exemplo prático real, algo que Deus me ensinou e ainda tem que me lembrar às vezes. É interessante que não importa o que Deus nos ensine, Ele ainda precisa nos lembrar das coisas às vezes. E é isso, Joyce, fique relaxada em sua alma. Vocês entendem que a nossa alma pode se agitar por dentro? Você pode parecer bem do lado de fora, mas e por dentro? Quando você está no meio de pessoas que conhece bem, você se pergunta o que elas estão achando de você? Ou quando está na frente de 20 mil pessoas, ensinando a palavra? Ou quando se candidata a um trabalho, numa empresa? Podemos ficar muito tensos por dentro. Mas veja, eu acredito, porque Deus vive em nós, que se nós relaxamos, o que está dentro de nós vai sair de nós. Posso te dizer algo? Nunca se esqueça disso. Se você é inseguro e tem medo de ser rejeitado, as pessoas sentirão isso. Isto será um problema. Tive pessoas trabalhando para mim que eram inseguras e é tão difícil. Estar perto de alguém que é inseguro, você sente como se precisasse mantê-las constantemente de pé. E então, nós precisamos entender que Deus nos dá favor através das pessoas. E temos que ficar relaxados. Isto mostra que nós estamos confiando nele. Não é meu trabalho tentar fazer com que todos sejam como eu, e não é seu trabalho também. Estatisticamente, os especialistas dizem que 10% das pessoas não gostam de nós, não importa o que façamos ou quem sejamos. Então aceite isso, nem todo mundo gosta de você, e fique bem com isso. Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus basicamente quer nos ensinar qual era a sua atitude em relação às pessoas, em relação ao diabo e com as circunstâncias. Como Jesus lidou com a crítica? Como lidou com o julgamento? Como ele lidou com a traição? Ele sempre viu além do que estava acontecendo neste plano para a melhor coisa da eternidade. Ele estava aqui fazendo um trabalho para o seu pai e ele sabia que ele voltaria para ele. Não era tão importante aquilo com que ele tinha que lidar aqui, mas sim como ele lidava com o que ele passava quando estava aqui. Acho melhor dizer isso de novo. Não é tão importante aquilo com que nós temos que lidar aqui, mas sim como nós lidamos com o que passamos aqui. É como nós lidamos com o que passamos que fala ao mundo, e é como lidamos com o que passamos que declara quando nós realmente temos fé ou não. Jesus nunca se incomodava quando as pessoas o acusavam, ele apenas dizia, pense o que quiser. Isso não é legal. Pense o que você quiser. Deus sabe. Conhece meu coração? Ele me conhece. Eu sei do meu coração. Se você quer pensar mal sobre mim, eu não posso controlar isso. E sabe, quando você me incomoda, não está incomodando a mais ninguém. Até mesmo o apóstolo Paulo teve esta revelação. Está registrado em 1 Coríntios 4. Paulo estava sendo julgado por algumas pessoas quanto a ser ou não um apóstolo fiel. E ele disse, pouco importa para mim que vocês me julguem. Nem mesmo eu me julgo. Se você entender claramente o que ele quis dizer, eu não ligo para o que você pensa. Realmente não ligo para o que você pensa. E Paulo também registrou no livro de Gálatas, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, agora eu não seria um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto mais do seu tempo você vai perder ficando chateado com o que as outras pessoas pensam e fazem? Coloque seus olhos em como Deus se sente sobre você e deixe que Ele seja o centro da sua vida. A atitude determina o quão longe vamos na vida. Uma atitude positiva pode fazer toda a diferença do mundo em sua vida. Uma atitude agradecida. Uau! Uma atitude agradecida. Sabe, a qualquer momento que eu me sinta assim um pouco... Você já ficou assim? Tudo que eu preciso é começar a pensar em algumas das bênçãos na minha vida. Porque sabe o que fazemos? Nós temos bênçãos por tanto tempo que às vezes nem as vemos como bênçãos mais. Nós começamos a pensar que aquilo é normal. E nós não somos normais. Olhe para todas as coisas que Deus faz por você.
Nós precisamos perceber aquilo que temos em nossas vidas, e isto precisa estar à frente dos nossos pensamentos. O que eu estou compartilhando com você não é complicado, nem difícil, mas quer saber? Relaxe. Respire. O que te dizem quando você sabe, está tendo aulas de controle de estresse? A primeira coisa que eles dizem para você é: respire. E precisamos disso em vez de... Deus quer que desfrutemos a vida. Ele quer que desfrutemos todos os dias e não podemos fazer isso se ficarmos preocupados com algo o tempo todo. Se sempre nos preocupamos com o que alguém pensa, se teremos nossa justa parte, se alguém chegará na nossa frente e assim por diante, todas as coisas com que nos preocupamos agora, quando chegarmos ao céu, se pudermos olhar para trás, veremos o quanto fomos bobos. Nós vamos pensar, nossa, quanto tempo perdido, quanto tempo foi perdido. Então, Jesus era humilde, era manso, era simples. Ele andou numa fé simples. Eu escrevi algo que acho que é uma boa citação. Satanás não pode controlar você se você não perder o controle. Uma boa citação para o Facebook, não é? Satanás não pode controlar você se você não perder o controle. É exatamente por isso que nas batalhas Deus falava com os profetas dizendo: mantenha a paz. Deus lutará por você. Quando os egípcios tinham o Mar Vermelho à sua frente, quero dizer, quando os israelitas tinham o Mar Vermelho diante deles e todo o exército egípcio atrás deles, eles estavam num local muito apertado. Não havia nenhum lugar para ir, nenhuma outra opção. Talvez você esteja assim agora, talvez nenhuma das opções que você tem lhe parece boa no momento. Talvez você olhe para trás e só vê confusão e olha para frente e não enxerga nenhuma porta aberta. Mas a palavra de Deus para você é: mantenha a sua paz. Esta batalha não é sua, é minha. Mantenha a sua paz e eu lutarei por você. Vamos, Deus quer que você receba isto hoje. Mantenha a sua paz. Por quê? Porque quanto mais paz você tem, mais poderoso você é. Sabe, nós falamos muito de paz e esta não é uma nova pregação, mas é por isso que eu gosto dessa ideia de estar relaxado. Relaxado. Não estou falando de ser preguiçoso, de ficar no sofá o dia todo comendo biscoitos. Estou dizendo que seja lá o que for que você fizer, fique relaxado no espírito, porque eu descobri. Sabe, eu relaciono isto muito ao ministério, porque é o que eu passo muito tempo fazendo, mas eu descobri que se eu puder ficar relaxada por dentro, a unção é muito mais forte na minha vida. De fato, eu recebi um ótimo elogio em uma das nossas conferências de mulheres e uma das pessoas que vieram liderar o louvor, que ministra reuniões enormes no mundo todo e é muito conhecido, ele disse, antes de ir embora, ele disse: eu acho que eu nunca vi alguém tão relaxada como você fica lá em cima. E eu pensei, yes! Eu gosto disso. Foi interessante para mim ele ter notado isso. Eu fico confortável no púlpito. Estou confortável agora, pregando. Eu não estou preocupada com o que você pensa, eu não estou preocupada se tudo vai estar perfeito ou não. Estou confortável porque tenho minha confiança em Deus. E eu estou relaxada. Quando eu comecei a pregar, eu ficava tão preocupada se as pessoas gostariam ou não de mim, ou se eu iria dizer a coisa certa. E eu posso te dizer que aquilo me deixava esgotada. Você tem alguma ideia de quanta energia você vai ter se aprender a relaxar? Respire. Amém? A unção da tranquilidade. Não a tranquilidade preguiçosa, mas a tranquilidade que vem de confiar em Deus. Vamos falar sobre o que a palavra tranquilidade significa. Um estado de conforto, livre de preocupação, dor e agitação, livre de dificuldade, livre de grande esforço, uma naturalidade. As pessoas gostam de estar cercadas de pessoas que são genuínas e reais, pessoas que são, assim, naturais, entende? Sabe, eu acho que uma pessoa pobre pode ser natural como uma pessoa rica, acho que uma pessoa rica pode ser natural como uma pessoa pobre, sabe? Eu realmente acho que uma pessoa solteira pode ficar feliz, confortável e natural em um ambiente de pessoas casadas, sabe? Não, nós não precisamos ser como todo mundo para estarmos confortáveis.
e sermos naturais, porque uma tranquilidade confortável não vem das nossas circunstâncias, vem do que está dentro de nós por confiarmos em Deus. Amém? Ok. No pouco tempo que nos resta, falaremos disso. Eu tranquilizarei, aliviarei e refrescarei suas almas. Jesus disse em Mateus 11. Linda a escritura. Venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tranquilizarei, aliviarei e refrescarei suas almas. Agora, ele não disse apenas, venha a mim e faça uma pequena oração e farei tudo acontecer. Ele disse, aprenda de mim. Aprenda de mim, ande comigo, vamos dividir o jugo, vamos ser próximos, para que você possa ver como eu lido com tudo. E então siga-me e veja como as coisas da sua vida serão muito melhores. Então, a alma é sua, mente, vontade e emoções. Isto é muito simples, vai ajudá-lo. Que tal ter uma tranquilidade mental? Algo bom para você. Pare de tentar descobrir tudo. Isto mudará a sua vida. Certamente, para muitas de vocês jovens da Mercy House, é tão difícil não se sentar e tentar descobrir o que vou fazer quando eu me formar, o que eu vou fazer. Será que vou ficar bem quando eu sair dessa atmosfera onde todos me amam e me acham tão maravilhosa? Eu vou conseguir seguir sozinha? Bem, você não está sozinha, esse é o ponto. Você tem Jesus com você. E agora Deus está te dando este sistema de suporte para te manter apoiada, mas você está sendo firmada e enraizada nele. Então, quando chegar a hora de você sair, você não sairá sozinha, você sairá sabendo quem você é em Cristo. E vai confiar nele. Será que conseguirei um emprego? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Provérbios 3, não se guie por seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o. E ele direcionará seus passos. Aqui está outra maneira de ter algum conforto mental. Pare de ser inconstante. Você decide e volta para trás, decide e volta para trás. E se isto não estiver certo, eu acho que está errado. Tome decisões. Ore. Veja com que se sente bem. Existem decisões que você precisa orar sobre elas um pouquinho mais do que outras, mas sabe o que pode fazer se você orou agora e está no ponto em que precisa tomar uma decisão? Às vezes, a única maneira de saber se você está certo ou se está errado é somente dando um passo. Vamos lá. Se você sabe, essas portas automáticas que temos agora, que você pisa no tapete, a porta se abre. Bem, essa é a maneira que você pode saber de Deus se aquilo que você está fazendo é certo. Você dá um passo e tudo se abre, mas se você continua dando passo e está correndo para a porta, batendo a cabeça e ela não se abre, talvez você tenha que tentar outra coisa. Amém? Olha, eu já tive vezes onde achei que o que eu iria pregar era a coisa certa, sabe? Isso não acontece sempre, mas na verdade, sem que ninguém soubesse, eu já mudei a minha mensagem bem no meio dela, porque eu posso dizer na hora que eu começo que não é realmente nela que está a unção de Deus. Então você pode até mesmo estar no meio de algo e Deus vai te ajudar a recalcular a rota e você ainda terá todos os benefícios dos passos que você já deu, sabe? Mas veja, o fracasso é uma oportunidade de se começar novamente, mas desta vez com mais experiência. Amém? Então pare de se preocupar com tudo e de tentar entender tudo. Faça o seu melhor e relaxe, respire. Que tal uma tranquilidade na sua vontade? Bem, nós não temos que controlar o mundo. Deus já está fazendo um ótimo trabalho. E às vezes eu me envolvo tentando fazer as coisas acontecerem. Você já tentou fazer algo acontecer para alguém que nem sequer quer que aconteça? Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Você vai mudar, você vai ter uma vida boa, você vai se livrar das drogas, sabe? É inútil tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Jesus nunca saiu dizendo, eu posso te ajudar, posso te ajudar. Ele ajudou as pessoas que foram até ele. E você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Pare de tentar fazer com que todos façam o que você quer. E faça o quê? Ore.
Pare de ficar com raiva de todo mundo porque você dá um pequeno conselho e eles não aceitam. Ore. Deus pode fazer num minuto o que não conseguimos fazer numa vida inteira. Que tal uma tranquilidade na sua vontade? Não parece bom? Faça a sua vontade, não a minha. E por último, nossas emoções. Que tal a tranquilidade emocional? Não consigo evitar como eu me sinto. Bem, é verdade, às vezes você não consegue evitar como se sente, mas uma das maneiras pelas quais podemos ter tranquilidade emocional é entendendo por que nos sentimos do modo que nos sentimos, em vez de ficar, sabe, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo por mim. Quero que me faça me sentir melhor sobre mim. Que tal se perguntar por que você não se sente bem consigo mesmo para começar? Qual é a raiz do problema? Qual é o verdadeiro problema? Sabe? Eu não faço isso tanto que eu deveria, mas uma das coisas que Deus me ensinou há alguns anos é que quando eu tenho um dia ruim, ou se eu fico chateada, ou se as coisas não parecem certas, em vez de ficar tentando atropelar todo mundo, eu paro e pergunto, Deus, qual é o verdadeiro problema aqui? Porque, sabe, acho que muitas vezes o que pensamos que é o problema, na verdade não é. O problema não está em como estão me tratando, mas em como eu estou recebendo. Vamos pegar, por exemplo, as expectativas. Bem, se estou esperando que alguém faça algo por mim, nem sabe que estou esperando que faça aquilo. Bem, você saiu por uma semana? Talvez um dos meus filhos saia por uma semana ou duas e, sabe, sou muito próxima dos meus filhos, eu os vejo com frequência, então o que acontece se esse filho vai para casa e uma semana se passa e ele não veio me ver? Bem, eu esperava que ele viesse me ver, sabe? Mas se eu quero que alguém venha me ver, eu aprendi a orar sobre isso. E Deus pode trazê-los. E se eles não vierem, apenas confie que Deus trabalhará nisso também. Você entende o que eu estou dizendo? Veja, nós não podemos ficar chateados o tempo todo porque as pessoas não estão fazendo o que queremos que elas façam. Então, muitas vezes, ficamos chateados e não é realmente pelo que a pessoa está fazendo, é pelo que esperávamos que ela fizesse. E ela nem sabe que nós estamos esperando. Então, seja o que for que você queira tirar disso hoje, algo que quero que se lembre é que quando você estiver incomodado ou chateado e não estiver relaxado nem tranquilo, pelo menos diga a Deus qual é o real problema aqui. Sobre o que é isso tudo? É algo que alguém esteja fazendo ou não fazendo? Ou apenas você quer que eu cresça e amadureça? Veja, eu creio que alguns testes e provas são colocados no nosso caminho para nos ajudar a crescer e a amadurecer. Não crescemos espiritualmente quando tudo está do nosso jeito. Nós crescemos espiritualmente quando cremos na palavra de Deus, independente dos nossos sentimentos. Deixarei com você esta escritura de João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha perfeita paz dou a vocês, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, nem sejam temerosos. Que a minha perfeita paz vos acalme em todas as circunstâncias e lhes dê coragem e força para todos os desafios. Amém? Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông.
Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, acho que uma das coisas mais importantes que precisamos fazer como crentes é aprender sobre a importância do equilíbrio. E recentemente eu fiz uma pregação sobre guerra espiritual e sobre a nossa autoridade como crentes, e eu falei muito sobre guardar e vigiar a si mesmo e observar o que está acontecendo ao seu redor. E se você não tiver cuidado, pode começar a se sentir como se estivesse tenso o tempo todo e assistindo tudo o que está acontecendo, mas sendo honesta, o outro lado disto é a paz também faz parte do seu pacote de guerra, digamos assim. Nós temos armas e armadura, temos coisas com as quais podemos enfrentar o diabo, como a palavra, o nome e o sangue, mas então nós também temos outras coisas que Deus nos deu, que é chamada de armadura de Deus. Em Efésios 6 diz, revesti-vos da armadura de Deus. Costumo dizer que eu nunca
Música